Casa da Cultura. Casa de música, casa de arte, de expressão da liberdade, onde o corpo e a alma se encontram no palco, onde a arte transforma pessoas e as pessoas transformam o mundo. O espaço, inaugurado em 1982, tem sido palco de diferentes manifestações que marcam a diversidade cultural, apresentando teatro, música, dança, literatura, artes plásticas e visuais, além de seminários, reuniões, encontros, debates, dentre outras atividades coletivas. Hoje, o local também funciona como sede administrativa da Secretaria Municipal de Cultura e Comunicação Social. Sejam todos bem-vindos à Casa da Cultura, o nosso cenário cultural de hoje. Olá, meu nome é Bruno Policarpo e é um prazer estar aqui com você. Este é o programa Cenário Cultural, programa onde nós vamos receber personalidades, artistas, pessoas importantes aqui da nossa cidade para falar sobre cultura. No dia de hoje eu recebo ela, Adriana Margarida Rezende, Drica Rezende como é conhecida, e para muitos a queridíssima tia Dri. Drica é professora, bailarina, diretora da escola de dança Escola Drica Rezende e coreógrafa. Drica, é um prazer te receber no Cenário Cultural. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito obrigado. É um prazer, né? Quero agradecer à Câmara de nos convidar para falar de dança e de cultura, que é maravilhoso. Se estamos começando com você, é sinônimo de sucesso, porque Drica é sinônimo de sucesso. Você não tem noção, tia Dri, como eu vou te chamar ao longo dessa entrevista, Obrigada. sobre da alegria que nós temos em receber você, porque você é uma pessoa importante para a cultura de Sete Lagoas. Mas, para a gente poder situar as pessoas que estão nos assistindo neste momento, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua história na dança, de onde vem a sua inspiração, como começou a sua vida na dança. Dançar em Sete Lagoas é uma coisa maravilhosa, né? Até porque aqui em Sete Lagoas nós temos muitas pessoas que dançam e todos os bailarinos, professores na escola lutam muito por isso. A minha história, a minha carreira, né, como bailarina começou há muitos anos atrás, né? E essa carreira foi tomando um outro rumo de paixão pela dança, paixão pelo ensinar, né? Porque a minha maior paixão era ensinar, mas eu queria ensinar de uma forma diferente. Eu formei na Faculdade de Letras, em Literatura, Letras, Inglês, mas eu não fui para esse lado, era um lado de ensinar, mas não dessa forma, né? Então, minha carreira surgiu aí. E eu comecei a dançar muito cedo e continuei dançando a vida inteira. E aí recebi convite, né, para poder estar dançando em Belo Horizonte, para a gente poder estar entendendo melhor como que era essa questão de dança mesmo, né? De então contemporâneo. Você iniciou a sua vida na dança muito novinha? Comecei muito novinha. Desde criança? Desde criança mesmo, né? Aquela questão que todos os pais fazem, hoje a gente vê muito, né? Vamos colocar numa escola de balé porque então ela foi gosta. Através de uma escola de balé também? Através de uma escola de balé que a gente começou, né? E eu comecei de uma forma um pouco diferente porque não foi muito, às vezes, pelo gostar. Eu tive um problema de saúde muito sério e naquela época meu pai falou assim, vamos colocar, porque o pediatra falou, coloca que vai ser bom para ela. Foi maravilhoso o pediatra, o Dr. Vander, que falou, coloca essa menina para dançar. Então foi uma coisa maravilhosa, né? A visão que ele já tinha, né? E aí eu vim caminhando assim. Então dancei muitos anos aqui em Sete Lagoas, aí depois eu fui para Belo Horizonte, e lá em Belo Horizonte eu encontrei um nicho maravilhoso, de várias pessoas, coreógrafos, bailarinos, professores da escola. A primeira pessoa que eu encontrei em Belo Horizonte foi a Nora Vaz de Mello. Muitas pessoas devem conhecer a Nora Vaz de Mello, ela foi diretora do Balé Movimento em Belo Horizonte, foi o primeiro balé, um dos primeiros balés de Minas Gerais. Ela foi diretora e depois virou professora, continuou sendo professora na Escola de Dança Ana Pavilova. Foi o primeiro contato que eu tive dentro de Belo Horizonte com a dança. Aí depois disso aí a gente veio tendo várias outras preciosidades, né, e diamantes na vida da gente. A Nora foi eu tive um enorme prazer de fazer dança também com a Cíntia Heider, que é um monstro da dança contemporânea em Belo Horizonte. Logo depois, eu dancei no Ana Pavilova um tempo, depois fui para a companhia Mova-se, em Belo Horizonte, dentro do Centro Artístico, dançar com o Arão e o grupo dele, né? Então, assim, foi vindo a minha carreira ali dentro de dança contemporânea, foi onde eu me firmei também, né? Que eu comecei dançando balé, depois para o jazz e depois fui para a dança contemporânea, que é uma paixão muito grande.
Então, você foi cercada de pessoas que foram te acolhendo, que foram te abraçando ao longo dessa vida com a dança. Exatamente. Não é isso mesmo? Isso. Eu percebo. Hoje você trabalha com todos os... Modalidades. com todas as modalidades de dança, é isso que eu gostaria de... Então, lá na nossa escola, o trabalho que eu escolhi viver, né, foi os que eu já tinha no meu corpo, que é o balé, né, que a gente tem lá na escola, o jazz, que eu também vivi por muitos anos, a dança contemporânea e o street dance, dança de rua, danças urbanas, que eu também vivi por muitos anos, né? Então eu escolhi viver o que eu tinha no meu corpo, eu escolhi para a escola. E graças a Deus até hoje está dando muito certo. Né? O balé infantil, aí hoje nós temos o balé adulto, né, que é o balé funcional, que hoje traz muita gente para a escola, porque muita gente está querendo dançar, né? Mesmo depois de velho, depois que foi um sonho. Ah, foi um sonho na minha vida, vamos dançar. Sonho é para ser feito, para ser praticado, né? Então foi assim que na escola as modalidades que nós temos são essas. É perceptível, Drica, toda vez que a gente olha para você, que quando fala sobre dança, seu olhinho brilha, né? A gente percebe que a Drica é inspirada pela dança. Realmente a dança move a sua vida e move as pessoas que estão ao seu redor, Sim. né? Eu gostaria de saber de você, sinceramente, o que a dança representa na sua vida hoje? Então, pela forma com que eu vim, né, que eu fui trazida para a dança, né? Foi uma forma muito interessante, como eu disse, que foi por um problema de saúde. Mas depois a gente vai descobrindo que a dança ela tem muito a nos oferecer e muito a nos dar. Né? Eu sou uma pessoa que eu sempre tive o TDAH, né? Muita gente sabe já o que é hoje, na minha época lá atrás não sabiam, mas a dança fez muita diferença nisso, né? Porque através da dança eu pude me situar e me encontrar. Realmente, assim, me encontrar como pessoa, porque eu queria fazer alguma coisa no mundo, alguma coisa na vida que tivesse muito sentido. E eu encontrei a dança, né, para fazer sentido na minha vida. Então, quando você pergunta para mim assim, o que a dança faz para você, traz, né, para a minha vida, ela traz um sentido muito grande. Sentido da vida. A gente tem vários sentidos da vida. Porque se a gente perder o sentido da vida em algum momento, acabou, né? A gente não vai conseguir levantar da cama. Então, assim, como vários outros sentidos, eu descobri esse sentido para a minha vida. Um dos sentidos para a minha vida, que é a dança. E sendo assim, um sentido para muitas outras pessoas. Porque não era só para mim. A partir do momento que a dança fez sentido na minha vida, eu comecei a descobrir que podia fazer sentido para outras pessoas. Que foi aí que o ensinar foi fazendo diferença. O buscar as pessoas para ter esse mesmo sentido na vida, buscar o sentido na vida através da dança, foi fazendo muita diferença. É isso que eu ia te perguntar. Você acabou de dizer que a dança é um resgate interior, te faz viver, te faz abrir os olhos para a vida. E na hora de repassar isso para as outras pessoas, você sente a importância da dança na vida de outras pessoas? Você tem esses testemunhos, as pessoas te retornam sobre essas questões, como que a vida influencia na vida delas, como que a dança influencia na vida delas assim que eles têm acesso a ela? Sim, como a gente está fazendo 25 anos... São 25 anos de escola, vida de então, escola. A gente tem muita história para contar. Mas o que a gente pode colocar de mais importante que a escola foi para as pessoas... Só um detalhe importante, são 25 anos de escola em Sete Lagoas, enaltecendo a cultura local, isso? Exatamente, em Sete Lagoas. Nunca desisti daqui. Já recebi vários convites para ir para Belo Horizonte, dançar em companhia, fazer isso, dançar em outros lugares, em outras cidades, em outro estado. Mas eu acho que é Sete Lagoas, que Sete Lagoas merece um trabalho legal, merece um trabalho bom. E aqui tem muita gente... importante para fazer parte desse trabalho nosso. Aqui tem muito artista bom. Tem muito artista bom aqui, tem muito artista bom em todas as áreas, né? Vamos assim dizer, né? Sim. Mas na dança também, o que nós estamos falando hoje, tem muita gente. Tem muita gente que merece. Verdade. Muita criança, muito adolescente que precisa ser incluído, muita criança que precisa ser incluída, entender que a dança pode fazer diferença na vida dela e que a dança pode vir de uma outra forma. Como são 25 anos, então a gente tem muita experiência de pessoas que já passaram pela escola e estão na escola também. De transformação na sua própria vida e no seu interior, que a gente sabe que a dança, né, hoje, como eu sempre soube disso, e hoje mais feliz como estudante de psicanálise, né, que daqui a tempo a gente vai formar e tal, tudo, né? Tem isso também no seu currículo? Tem, agora tem a psicanálise, que eu acho que é muito importante, é essencial para a gente que trabalha com mente, com corpo, né? Porque dança é mente e corpo, corpo Sim. e mente, está tudo ligado. Não tem como você falar assim, vamos trabalhar somente o corpo que vai funcionar. Não, a mente tem que ir junto. Então, a dança, ela trabalha muito e mexe muito com o inconsciente das pessoas. E a partir do momento que a gente coloca esse inconsciente para fora, nós temos uma responsabilidade muito grande de entender que
quando a pessoa vem para você para poder dançar, ela não vem uma folha branca. Todo mundo acha assim, vou ensinar essa pessoa a dançar. Não, essa pessoa ela vem com uma bagagem de vida e que a partir dali, eu como pessoa que entende de um ser humano, vou começar a trabalhar a dança para a dança fazer diferença na vida dela. Porque senão não faz. Movimento por movimento acaba, o corpo um dia vai acabar, o que vai fazer diferença e transformar é o que a pessoa, com a dança, consegue fazer na sua vida pessoal, na sua vida coletiva. Então, assim, nós temos vários relatos, milhões de relatos de pessoas que... E eu tenho um privilégio muito grande, Bruno, de entender que, assim, as pessoas que saem da nossa escola sempre voltam. Isso é um privilégio que pouquíssimos lugares têm, e voltam, e voltam com experiências maravilhosas, dizendo que a dança transformou a vida dela, se não fosse por aquele motivo ali. Mas a gente sabe que só dança por movimento, ela não transforma. Ela tem que estar ligada em muita coisa interior. Por isso que as pessoas procuram a dança, porque a dança mexe com aquilo ali, e se não é capaz de transformar, então muda de modalidade. Porque está no lugar errado. Bagagem vocês viram que Drica tem e muita. Daqui a pouquinho nós vamos continuar o nosso bate-papo aqui. Vocês fiquem ligadinhos conosco e nós vamos falar sobre raízes, sobre de onde tudo isso veio, de onde toda essa emoção, todo esse amor pela dança começou. Fique ligadinho com a gente já volta. Estamos de volta com o programa Cenário Cultural e no dia de hoje eu tenho o prazer de receber Drica Rezende, esta bailarina amada. Drica, no primeiro bloco nós falamos muito sobre a sua experiência com a dança desde o início, desde a sua infância. Mas eu sei que você tem uma relação muito forte com a dança porque você teve uma base familiar muito profunda, muito importante, uma base forte, rígida, que foi através da sua mãe também. Eu gostaria que você me contasse um pouquinho sobre a sua experiência com a dança através das suas raízes, da sua família. Sim. Como eu disse, né, quando eu comecei a dançar, eu fui por um problema de saúde. Né? Aí já começa uma base fantástica da família, que é observar quando a criança tem um problema ali e atender ao pedido de um profissional quando fala, coloca sua filha, seu filho para fazer algum esporte, fazer alguma atividade, alguma arte. Né? Então, a sensibilidade dos meus pais, há anos atrás, de entender que isso poderia funcionar e me colocar para dançar aula de balé. Então, a gente começou aí. Então, eu comecei a dançar muito cedo, né? Eu tinha 7 anos quando eu comecei a dançar. E, naquela época, a gente vem de uma origem... nós ainda estamos nessa origem, né, de pessoas muito humildes, né, e pobres. Na época, minha mãe, né, a gente teve muita dificuldade na vida, mas a minha mãe e meu pai sempre trabalharam para poder fazer tudo para a gente, como muitos outros pais fazem pelos seus filhos. E a minha mãe sempre me encorajou, porque na minha época, esse lugar de dança, de arte, de balé, ele era só para quem tinha dinheiro. Para elite. Vamos colocar aí, só para elite, não tinha aquela questão assim, uma criança que é pobre tem uma bolsa na escola, não tinha. Ou seu pai ralava para pagar, ou você não fazia, e não tinha como você fazer. Então, nessa época, eu me lembro que eu nunca parei de dançar, porque meus pais trabalhavam muito para poder fazer isso funcionar. Mas eu tinha um outro lado também, que era vim de um lugar pobre, vim de uma família negra, de que não tinha recursos financeiros, porque o maior recurso que a gente pode ter, que são os valores, a gente tinha, por isso que a gente chegou onde chegou, né? Não é por causa de financeiro só, porque muitas pessoas ajudaram também, mas a gente tinha outra, eu não digo obstáculo, mas a gente tinha uma outra questão que dentro da sociedade às vezes era muito difícil nessa época, que era essa questão do racismo também. E na minha época, que eu dancei quando eu tinha 7 anos, não tinha essa questão de falar-se do racismo, falar de preconceito, não tinha essas questões. Ou você engolia, para poder fazer a vida funcionar. Né? Então, eu vim muito desse lugar. E para falar a verdade, né, minha mãe, porque a minha mãe, o que eu lembro dela, minha mãe, minha vida inteira me acompanhou desde quando eu comecei a dançar até um ano atrás, que foi o momento que ela nos deixou. Né? Porque minha mãe faleceu até um ano atrás, mas é claro que o legado dela permanece, essa identidade que ela deixou vai continuar, principalmente para quem conhecia ela e vivia da dança junto comigo. Né? Porque via ela ali funcionando, dando coragem para as pessoas, né? Mas eu tenho vergonha de dançar. Ela falava, não tenha vergonha de si mesmo. Sim. E nunca me permitiu abaixar a cabeça. Por isso que a gente chegou onde chegou. Se você pudesse resumir a sua mãe, a influência que sua mãe teve na sua vida, em poucas palavras, o que essa mãe foi te tornar essa bailarina, essa coreógrafa, essa professora, essa pessoa que ama a arte e a dança hoje? Ela sempre falava coragem e humildade. Era mamãe.
Coragem e humildade. Coragem e humildade. Um beijo para sua mãe, onde ela esteja, Beleza. né? Lugar maravilhoso, né? Com certeza. Drica, agora, uma coisa importante que você falou nessa sua última fala, foi sobre as questões do racismo, né? Que antigamente não se falava muito sobre essa questão, sobre preconceito, você tinha só que estar numa sala de aula, onde muitas pessoas estavam, grande maioria eram pessoas elitizadas, e você tinha que aceitar o que viesse ali. Para você fazer arte, você tinha que aceitar preconceitos e racismo. Exatamente. Eu acredito que você deve ter passado por muitas questões. Sim. Né? Hoje, felizmente, no momento do século onde nós estamos, falar sobre isso é importante e necessário. Né? O que você tem a dizer sobre esta questão do racismo ainda tão enraizado em nossa sociedade nos dias de hoje? Como que você lida com essa questão na arte que você faz no seu dia a dia? Então, assim, eu sempre vim desde pequena com minha mãe tendo essa coragem, essa humildade, né? E me ensinando uma coisa que depois eu coloquei para mim, como pessoa, enraizei isso dentro da minha alma, né? Porque a gente precisa enraizar isso. O importante não é o que fizeram com você, mas o que você vai fazer com o que fizeram com você. Então, isso para mim foi muito importante, porque, como você disse, eu tive que dançar em escolas onde eu tinha que me virar ali dentro de uma forma ou de outra. Mas eu aprendi muito porque foi a minha melhor escola. Porque para mim formar a minha escola hoje, eu precisei daquela para entender que ali tinha necessidades que eu passei na pele, o que eu precisava passar, para entender que hoje eu tinha que ter uma escola onde fosse inclusiva, que foi o que você falou. Né? Então, assim, o ano passado a gente teve vários trabalhos de inclusão na dança, porque muita gente fala, balé é para um certo tipo de corpo, balé é para um certo tipo de pessoa. E a gente sabe que, assim, para dançar em companhias, em algumas outras coisas, você precisa de ter certas características. Mas se você quer ser feliz dançando, você pode dançar onde é que você quiser. E do jeito que você quiser. E a modalidade que você se interessar por ela. Né? Então, assim, eu sempre me coloquei nesse lugar, assim, faziam comigo, aí eu pensava, o que eu vou fazer com isso? Mas eu não trazia isso para mim com aquela indignação, porque não ia adiantar. Porque naquela época ninguém gritava junto. Não tinha dança para preto. Sim. Não tinha. O que tinha dança para preto era outra coisa. Mas se eu quisesse dançar um balé, eu tinha que me virar. Eu tinha que virar meu cabelo, fazer meu cabelo virar outra coisa, porque antes eu não dançava. E hoje você pode assumir a sua personalidade. Você sabe que você é uma grande referência para muitas meninas e para muitos meninos, justamente por se assumir o seu black, assumir a sua personalidade. Como que você lida com esta questão hoje? Ser uma representatividade para tantas pessoas que olham para você e se inspiram em você. É disso que eu falei, né? Eu tento sempre viver no meu corpo, na minha alma, na minha pessoa, não falando, porque a gente sabe que falar fica muito pouco, mas o exemplo é que arrasta, né? O que você faz é o que as pessoas guardam na cabeça ali, e principalmente na questão movimento e dança. Então, eu sempre tentei colocar no meu corpo, no que eu faço na dança, nas alunas, que hoje tem muitas alunas como cabelo black, que assumiram, né? Eu assumi ser bailarino com tatuagem, eu assumi ser o cabelo black, bailarino com cabelo black, porque antes era muito difícil de assumir. Então, eu sempre coloco isso, eu tento colocar essa frase no meu corpo. O importante é o que você faz com o que fizeram de você, e não o que fizeram com você, porque isso sempre vai existir, sempre vão fazer isso. Mas o que eu vou fazer com isso? Né? Não abaixar a cabeça, ter coragem e buscar a verdade. Nós temos um projeto muito maravilhoso, né, da dança que fala assim, solos que me fazem verdade. Sim. Por que solo? Porque é você que vai construir a sua coreografia, o seu movimento de acordo com a experiência de vida que você tem. Né? E essa verdade, ela cabe em qualquer lugar, em qualquer espaço. Verdade é verdade. Se você vive a verdade o tempo inteiro, quando eu falo verdade, não é ficar contando a verdade para os outros, ficar falando que tem que falar, denunciar, isso é importante. Mas viver a verdade que está dentro de si mesmo. A sua verdade. A sua verdade, porque muitas das vezes a gente precisa esconder para viver. E esse esconder para viver só traz trauma. E me conta uma coisa. Não dá para ter trauma desse jeito, né? A gente tem que ser feliz. É verdade. Drica, você falou muito sobre a inclusão, né? Qualquer pessoa pode dançar? Qualquer pessoa que queira pode dançar. É só querer. Para dançar não tem corpo, não tem cor, não tem... Não. Lá na nossa escola não tem nada disso. Se você quiser chegar... Um fato que eu sinto muita felicidade em contar é quando eu vejo que tem alguns pais que chegam lá na escola, vão colocar as meninas pequenas e as meninas têm black.
Aí os pais viram para mim e falaram assim, você que é professora? Eu falei assim, sou professora e diretora, e você é professora da sua filha. Ele, graças a Deus, que eu posso ver esse cabelo, eu posso ver minha filha. E lá na escola a gente tem muito isso, né, de cultivar essa questão do visual, do cabelo, do interior, do se aceitar, né, do entender. Porque se ela não entender que ela pode dançar com o cabelo que ela tem, então você já excluiu. Porque ela não vai tirar o cabelo para dançar, ela não pode tirar aquilo. Então, ela tem que ter aquilo. Então, a felicidade muito grande é essa. E de fazer as pessoas entenderem que elas podem sim. E não é só a pessoa que tem um corpo assim, assado, mas a questão de identidade mesmo. De identidade e do que você quer fazer. Se eu quero fazer, eu quero ser feliz desse jeito, então eu posso. Eu posso buscar aquilo com a felicidade que eu precisar. Eu posso ser feliz dançando. E nós estamos tão felizes em poder ouvir esses depoimentos seus. Daqui a pouquinho nós vamos voltar com mais Drica Rezende. Eu sei que vocês estão amando, como eu também estou. Fiquem aí, daqui a pouquinho a gente volta com mais Drica Rezende, dança, arte, emoção aqui para você. Estamos de volta com o cenário cultural, hoje reforçando, estou com ela, maravilhosa, Drica Rezende, bailarina, coreógrafa, diretora de escola, professora, sei que também é cantora, artista para todos os cantos, todos os lados. Drica, que delícia ter você aqui e eu tenho dois desafios para você. Você não ia vir aqui no nosso programa sem passar por desafios importantes, viu? E eu sei que você topa, porque você é uma mulher que aceita todos os desafios, é verdade ou não? Todos os desafios, é verdade ou não? Então, ótimo. Muito verdade. Já verdade que me faça. Primeiro nós vamos fazer, eu vou fazer um bate-bola com você. Eu vou Eu vou fazer umas perguntinhas, vou falar uma palavra e você vai me responder o que vier na sua cabeça com uma palavra, ou duas ou três palavras. Esse é o desafio, um dos Esse é o desafio, desafios, né? ok? Coisa rápida aqui. Pode ser? Vamos começar. Mas eu posso responder com a rapidez de 2 palavras ou Só mais? duas, três palavras no duas, máximo três que eu vou te dar palavras para no poder máximo responder, que eu vou te tá? dar pra poder responder, tá? Isso é difícil mesmo, isso é desafio mesmo. Drica, me fala um amor. Drica, me fala um amor. Um amor? Deus, o maior que eu conheço. Deus, o maior que eu conheço. Uma frustração. Uma frustração. Não poder colocar todas as crianças de periferia dançando. É uma frustração enorme, porque eu queria ter esse lugar, esse espaço. Uma mulher. Uma mulher. Minha mãe, Dona Antônia Rocha Uma grande Rezende. alegria. Uma grande alegria. Acordar todo Isso dia. Isso é. Acordar todo dia com saúde. É uma alegria, a gente tem que ter essa consciência, porque senão tem gente nem Um acordando momento mais. inesquecível. Né? Tô Um acordando. momento inesquecível. Dentro da dança, quando a gente ganhou, a primeira vez que nós fomos para um concurso em Belo Horizonte e ganhamos todas as coreografias com a premiação de primeiro lugar com a nota máxima. Isso foi Isso é um momento isso inesquecível. foi pra Isso é um mim, momento inesquecível. foi inesquecível, porque daí pra frente a gente teve a certeza de que era medo. aquilo que a gente tinha que fazer. Um medo. Medo de... Eu não tenho muito medo, porque o medo maior que a gente tem é de morrer, de morte, né? Eu não tenho esse medo, então, de não fazer o máximo que eu teria que fazer para as pessoas no mundo, para deixar legado no mundo, de não fazer tudo que tinha que fazer, de não conseguir atender o máximo da pessoa que é próxima, que é meu amigo e A que eu amo. dança é A dança é Um dos sentidos da minha vida. preciosidades. preciosidades. Esse eu vou deixar você falar um pouquinho mais. Esse eu vou deixar você falar um pouquinho mais. Vamos ver, preciosidades. Preciosidades na minha vida? A primeira preciosidade, claro, evidente, que é Deus. Porque é pelo espiritual que muita coisa se faz. Né? Pela intimidade com Deus é que muita coisa se faz. A minha mãe, uma preciosa, meu pai um precioso, meu irmão um precioso. Família, né, claro. Meus amigos, não são muitos, mas são preciosos, porque os que têm fazem da minha vida um jardim toda vez, né? Todo dia estão me jogando rosas, né, meus amigos. A minha escola é preciosa demais, demais, porque ali ela transforma muitas vidas, isso é muito sério. Precioso, preciosidades da minha vida. Você Meus é alunos, preciosa também. Você é preciosa também. primeiramente a gente, né? Porque eu me sinto uma preciosa para Deus também, sabe?
porque Deus usa a gente para fazer muita coisa. Ele usa para a gente poder transformar muitas pessoas. É só a gente ouvir, né? Porque às vezes a gente não ouve Deus, não. A gente quer que as coisas aconteçam. Ele está falando, mas você não está ouvindo. Ótimo. Então as preciosidades são essas. Ótimo. Uma Drica, das, né, agora milhões. só de gostaria que preciosidades. você deixasse um recado para a cultura de Sete Lagoas. Você que é uma preciosidade para a cultura de Sete Lagoas, saiba disso. Você que é um pilar importante para a nossa cultura. Você que faz parte desse cenário cultural, Sete Lagoas te deve muito. Eu gostaria que você soubesse disso e que deixasse o seu recado para a cultura Sete Lagoas. Então, eu como professora, diretora de escola, né, e trabalha com dança 24 horas, né, o recado que eu quero deixar também para a maioria são para as famílias e para os pais das crianças que desejarem dançar, dos adolescentes, de entender que a dança transforma, assim como outros esportes, mas a dança, que é arte, ela transforma o inconsciente da pessoa. Ela ajuda a trabalhar o caráter, a personalidade, a vida. Então, para os pais acreditarem, como o meu acreditou, a minha mãe acreditou em mim, né, desde cedo, quando eu era pequenininha, quando colocou para dançar, mas que acreditem também. E não só nessas pessoas, mas nas pessoas que não têm acesso, que é o que a gente fala muitas vezes lá na escola. A gente tenta, ao máximo, levar esse acesso, essa via para as pessoas que não têm como ter esse acesso. Que tem pessoas que não vão ver dança nunca, mas que para que também as autoridades, eu sei que tem vários projetos, né, por aí na cidade, em vários lugares, mas que se atente mais ainda a isso. Porque mais do que tomar remédio, mais do que viver de uma vida de comprimido para cá e para lá, é a dança. E o que transforma o jovem hoje, adolescente e criança, isso é um instrumento fortíssimo. E as pessoas precisam entender que isso não é uma mudança física, ela é interior. Ela é interior, principalmente para aquelas pessoas que não têm condição de conhecer nem um pouquinho do que é dança, porque não tem condições, às vezes, financeira mesmo. A gente, às vezes, não tem como trazê-la, a gente tem que ir, as pessoas precisam ir, mas que esse acesso seja dado a todos que quiserem dançar. E para as pessoas acreditarem. Não deixe de dançar por racismo, por preconceito, por reclamação, por sugestões alheias ao que você é de verdade. Busca a sua verdade, busca o seu centro, o seu inconsciente lá, trabalha e vai dançar. Que é a melhor coisa que você faz na de vida. Drica Rezende. E agora o segundo desafio que todo mundo quer ver. Todo mundo está muito curioso para poder te ver dançando, te ver em cena. Eu gostaria que você dançasse para a gente, nos encantasse com sua arte. É pedir muito? Não, dá para dançar assim, um pedacinho, um pouquinho, sim, dá para dançar de dança contemporânea, que é o que eu, como bailarina, Então é danço isso que nós hoje vamos querer. também, né? Um trechinho de dança contemporânea para a gente. Por aqui, eu Tá. vou fazer o que todo mundo em casa gostaria de fazer agora, que é te dar um abraço carinhoso. Obrigado por estar aqui conosco, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Nós, da TV Câmara, estamos muito Eu que felizes em agradeço. tê-la aqui conosco. Estamos muito felizes em tê-la aqui conosco. Com vocês, E para Drica, vocês, Tia Dri, Drica, dançando Tia Dri, dança contemporânea. dançando. Don't be afraid. After the darkness is light. So don't